Colocando a gravação. Top. No que condiz esse fenômeno chamado reflexão total? Snell entende que quando a luz passa por um dioptro plano transparente, ela sofre refração, correto? Ao passar de um meio para outro opticamente diferente, a luz sofre refração e a gente já estudou tudo com relação a essa refração. O problema, moçada, é quando a luz tenta passar de um meio para outro e não consegue passar. Simon, é possível isso? É possível isso. E esse fenômeno, ele deu como nome de reflexão total. Esse fenômeno onde a luz, ao tentar passar de um meio para outro meio diferente e transparente, não conseguir. Ela toca naquele dioptro e volta novamente para o mesmo meio que estava. Mas, Simon, quais são as condições para que isso aconteça? A primeira coisa que ele percebeu, experimentalmente, usando o próprio ar e água, né, o dioptro mais famosinho aí que a gente tem trabalhado, é que quando a luz passa do ar para a água, não importa o ângulo que ele mirasse a lanterna ou o laser, né? Não importa o ângulo que ele mirasse, não importa. Rasante ou perpendicular à superfície, não importa. Do ar para a água, a luz sempre passava. Então, o ar é menos refringente, a água é mais refringente. Então, quando a luz passa de um meio menos refringente para um meio mais refringente, do ar para a água, sempre vai acontecer a refração. Visando nisso, ele tentou fazer o processo inverso e dizer: e se eu entrar dentro da água com uma lanterna impermeável, né, um laser impermeável, e jogar a luz de dentro para fora? Sempre vai acontecer a refração? Esse foi o pressuposto, o ponto de partida aí para ele começar a compreender quando que aconteceria o fenômeno da refração ou o fenômeno da reflexão, ok? Vamos ver como funciona essa brincadeira? Isso aí. Colocando um dioptro para você, ar e água, a gente já sabe que o ar representa para a gente o índice de refração menor, perfeito? E não vou anotar isso não, tá bom? Para não ocupar o espaço do lado de lá, mas a gente sabe que o ar representa o índice de refração menor e a água representa o índice de refração maior. E eu vou traçar aqui para você uma normal. E o que o Snell fez foi chegar aqui e mandar nesse ponto de normal aí, que eu estou desenhando para você, vários raiozinhos de luz para sofrer a refração. E o que ele percebeu foi isso aqui, ó. Repare comigo, por favor. Primeiro raio. Raiozinho da água para o ar, vou chamar isso de raio número 1. O que acontece com esse raio ao passar daqui para lá? De boa, Mariana. O que acontece com esse raio ao passar da água para o ar, moçada? Aproxima-se ou afasta da normal? Entendi, não. Afasta. Muito bem, Maria. Tá todo mundo com o microfone desativado aí? Ou vocês estão aí? Ou só não estão querendo interagir com o Simon hoje? Não, hoje, o Simon não. Cansei de Simon. É isso, né? O problema sou eu. Não, Simon, você sabe a resposta mesmo. Então, tá bom. A gente só não sabia a resposta. Não é possível, não. Não é possível, não.
Então, ao passar da água para o ar, do baixo para o beiro refringente, afasta da normal. Lembra, gente, ao passar para o ar, a velocidade aumenta, por isso o ângulo aumenta, por isso afasta da normal. E esse raiozinho aqui, ó, deu aquela afastada. Eu quero que você entenda uma coisa, e você precisa entender hoje, até através da lei de Snell, né? Quem é a galera mais matemática aí já entende, mas quem tem a dificuldade com matemática, só entender comigo. Todo raio que penetra aqui afasta da normal, correto? Então, se eu abrir esse raio aqui, ó, se eu aumentar o ângulo de entrada, mais afastado ele vai estar da normal. Você consegue perceber isso ou não? Porque esse raiozinho 1 aqui afastou da normal. Se eu traçar um raiozinho 2 aqui, ó, não ia fazer ele não, mas vou fazer. Se eu traçar esse raiozinho número 2, o que acontece com a refração dele? Olha, Simon, afasta da normal. Só que ele com certeza tem que afastar mais do que 1, né? Aí, para dar nome aos bois, vamos chamar de 1 linha e 2 linha, para você entender que esses são os raios refratados. Tá tranquilo isso? Então, mandei o raio 1, afastou. Peguei o laser e puxei aqui para a posição 2, afastou ainda mais. Só que olha que interessante. Chegou um determinado momento que o bonito lançou o raio aqui, ó, na posição 3. E sabe o que aconteceu com ele, padrinho? Ele deu uma refração em cima do diôptro. Olha que doideira isso que está acontecendo aqui, Joe. Pergunto para você, esse raio 3, ele refratou? Sim ou não? Isso pode ser considerado uma refração? O que você acha? Mariana disse que sim. Alguém mais? Maria Rita disse, eu acho que sim. E aí? Acho que sim, negão. Acho que sim, meu lindo. Acho que sim, meu príncipe. Acho que sim, meu rei. Nossa Senhora. Obrigado, gente. Escuta, bonitos. Quando esse raio 3 sofre esse desvio e fica em cima do diôptro, a gente diz que ele está tanto no ar quanto na água. Então, é considerado uma refração, sim. Porém, a física deu o nome dessa refração, número 3, de refração limite. Ô Simon, por que é a refração limite? Porque eu não sei se você percebe, mas a partir dela não tem como mais refratar, né? Pega esse raio 3 agora e aumenta o ângulo aqui. O que vai acontecer com esse raio número 3 linha? Ele vai afastar da normal. E eu não sei se você concorda, mas se esse cara afastar da normal, veja comigo aqui no replay, no detalhe de verde. Você consegue distinguir essas cores? Ou você é como eu, daltônico? Aí, peguei o raio 3, que era a refração limite, e chapisquei ele lá no 4. O que vai acontecer com esse cara aqui, Joe? Ele vai afastar mais da normal. Olha que bênção. Ô Simon, mas pera lá. Não, pera lá, digo eu, porque esse aqui não ficou legal não. Assim ficou um pouquinho mais justo. Simon, pera lá. Quem que é esse raio número 4 aqui? Segundo a Maria Rita, ela está dizendo ângulo limite? Sim, Maria Rita, sim, segundo ano. Quando você atingiu o raio 3 num determinado ângulo que ocasionou a refração limite, significa que para esse raio número 3, você atingiu para esse par de meios o que nós chamamos de ângulo limite para a refração. O que acontece se eu extrapolar o ângulo limite? O meu raio toca na superfície e volta novamente para o mesmo meio. E eu não sei se você concorda comigo, mas um raio 4 que sai da água
e volta para a água, ele refratou ou refletiu? Fala para mim. Um raio que sai da água e volta para a água, refração ou reflexão? Reflexão. Muito bem, Maria. E aí, segundo ano, se ele refletiu e nenhuma parcela dele passa para o lado de lá, a física resolveu chamar esse conceito de reflexão total. Porém, para acontecer a reflexão total, você que vai ter que tomar um cuidado muito grande, né? Porque até então na sua cabeça é assim: ah, se eu jogo um raio do ar para a água, ele sofre refração. Se eu jogo um raio da água para o ar, ele sofre refração. E agora eu venho para você com uma bomba dizendo que, ó, do ar para a água você pode até carimbar no vestibular que é refração. Porém, da água para o ar, você vai ter que ligar um sinal de alerta. Por quê? Porque toda vez que um raio de luz passa do mais refringente para um menos refringente, pode acontecer um fenômeno todo diferente chamado reflexão total. Mas esse fenômeno depende do quê? Depende do ângulo limite. Amado meu, por que aconteceu em 4 a reflexão total? Aconteceu porque, abre parênteses, o ângulo de incidência, que é esse ângulozão 4, ultrapassou o ângulo limite, chamado de L, que você vai aprender a calcular agora. Por que aqui aconteceu a refração limite? Porque o ângulo de incidência, que é o ângulo 3, foi igual ao ângulo limite. Simon, e por que aqui não aconteceu nada? Porque os ângulos 1 e 2 são menores do que o ângulo limite. Amado, só vai acontecer a refração limite quando o ângulo de incidência for o ângulo limite, e só vai acontecer a reflexão total quando você ultrapassar o ângulo limite. Então, meu lindo, você precisa tomar um conhecimento muito importante. Qual conhecimento, Simon? De que, ao passar do mais para o menos refringente, você precisa achar o ângulo limite e entender o ângulo de entrada, o ângulo de incidência quebrou, ultrapassou o ângulo limite ou não ultrapassou o ângulo limite, ok? Então você precisa saber quem é esse abençoado desse ângulo limite, para então compreender, ao passar do mais para o menos, qual fenômeno está acontecendo? Refração? Refração limite ou reflexão total? Tudo isso você vai precisar responder, ok? Isso aqui é muito legal, dá para fazer em piscinas, eu já vi, inclusive, ok? O cara coloca dentro dela, piscina muito grande, coloca refletor de luz dentro dela e mira ele, principalmente aquelas que têm refletores de luz, nas paredes laterais. Mira ele bem rasante na água, né? Ao invés da luz bater na água e passar, ela toca e retorna novamente para dentro da água. Muito massa, né? Uma das aplicações dessa reflexão total, por exemplo, você tem na reflexão com água, né? Um dos experimentos que a galera ia fazer aí, né, a reflexão da luz na água, né, aquele jatinho de água caindo através de uma bacia ou através de um litro furado, aquela água caindo, e você ia jogar um laser na água, e aí você ia ver as sucessivas reflexões totais da luz dentro da água, não vazando para o lado de fora. É o princípio físico da fibra ótica, que eu vou explicar para você agora, ok? Mas antes, qual é esse abençoado desse ângulo limite? Como é que eu faço para calcular esse ângulo limite? Dá para apagar esse desenho? Já tirei foto, Simon. Tirei foto. Alguém copiando para falar que não ou posso meter bronca? Pode pagar, senão. Essa galera do Princeton é maravilhosa. Apagando, meu lindo.
Amadões, como que eu vou calcular o ângulo limite? Vou fazer no podrão aqui para você. De precinho, né? Podrão aqui, ó. Diôptro. Normal. Consegue visualizar aí? Vou chamar aqui em cima de índice de refração menor, índice de refração maior. Tá bom? Tem alguns livros que chamam de N- e N+, menos de menor, mais de maior. Tá bom? Tem problema não. E a luz vai estar passando igual água, ar, ok? A luz vai estar chegando aqui e sofrendo essa refração limite. Foi na refração limite, através do ângulo limite, que a gente compreendeu como calculá-lo. E de uma forma muito simples. Veja, o ângulo aqui nesse meio é L, o ângulo limite. O ângulo aqui no N menor é 90 graus, porque é sempre formado com a normal, né? E nessa refração rasante e limite, o ângulo com a nossa querida normal vale 90 graus. Vamos marcar ela aqui, bonita, para ela não ficar chateada. Se você jogar na fórmula, né, na lei de Snell, N seno, o funk do N seno, eu estou indo de baixo para cima. Então, eis que vou chamar esse meio de 1 e esse meio de 2. Então, quem é o índice de refração aqui de baixo? É o N maior, Simon. Vezes o seno de θ. Quem é θ aqui? O ângulo limite. Então, seno de L. Em cima, o N2 é o N menor. Vezes o seno de 90. Dá para enxergar lá no cantinho? Ficou ruim, né? Seno de 90. O seno de 90, meus queridos, vale 1. Então, sobrou para a gente, isolando o ângulo limite e passando o N para lá, o seno do ângulo limite como sendo, olha que legal, a divisão entre os índices menor e maior. Simon, para calcular o ângulo limite, ou melhor, o seu seno, basta eu identificar, então, o diôptro. Olha que maravilhoso entender que o ângulo limite, então, não depende de muita coisa, e sim do par de meios. Então, se você pegar ar e água, o ângulo limite vai ser aquele para sempre, para mesmo ar e mesma água. Se você pegar água e óleo, é um ângulo limite eterno. Claro, nas mesmas condições, ok? Porque se mudar a temperatura, já muda tudo também. Então, o seno do ângulo limite, note, é uma equação para encontrar seno. Né? A partir do seno, você tem o ângulo, né? O arcosseno. Então, com o seno de L, eu, fazendo a razão N menor com N maior, eu acho o tal do ângulo limite. Entenda que você nem precisa do ângulo limite. Você pode trabalhar sempre com o seno e entender da seguinte forma. Aí, o seno do ângulo de incidência pode ser menor do que o ângulo limite. Do que o seno limite. O seno de incidência pode ser igual ao seno do limite. E o seno de incidência pode ser maior do que o seno limite. E acontece as mesmas coisas que a gente fez lá atrás. Ah, quando o seno for menor do que o ângulo limite, refração. Quando o seno for igual ao seno, refração limite. E quando o seno do ângulo de incidência for maior do que o seno do ângulo limite, reflexão total. Não sei, vó. Tô aqui dentro aqui, eu não sei. É minha avó. Minha avó. Ontem foi o maior barato. Qual aula que eu não gravo? PVN, eu acho.
Acho que foi uma aula aqui, PVN ou pré-médio, uma das duas. Que ela chegou com um bolo aqui na janela. Aqui. Então, esse bolo, come bolo. Come bolo. Já tentei explicar para ela umas 15 vezes. Uma bonitinha. Comi bolo, né? Pedi licença para a galera e meti bronca. Show, lindos! Essa é a equação que você vai utilizar, seno do ângulo limite, através da razão entre os índices de refração, para entender se vai ou se não vai acontecer a abençoada da refração. Tá tranquilo? Ou não? Ana Clara, qual parte, Ana? Sim. Vou fazer até de forma diferente. Todo mundo já terminou de copiar? Uhum. Já tirei foto, Sara. Demorou. Estou procurando só um exercício aqui para mostrar para vocês como é que vai funcionar essa brincadeira. – 98 grupos aqui de parada. O celular tá lento, meu irmão. Que você desacredita. Preste atenção para vocês compreenderem. O que eu acabei de colocar aqui é a fórmula, ok? Aplicando N seno, índice de refração maior vezes o seno do ângulo limite, índice de refração menor vezes o seno de 90 graus. Seno de 90 é 1, passando esse N maior para lá, eu tenho o tal do seno do ângulo limite. Preste atenção nesse exemplo de aplicação para vocês entenderem como que você vai utilizar isso, ok? A gente vai escrever assim, exemplo. E aí vai ficar mais claro para vocês a gente trabalhar dessa forma, tá bom? Preste muita atenção nesse exemplo. Está acontecendo assim, ó. A figura mostra um raio de luz passando da água para o ar, bonitinho, proveniente de uma lâmpada colocada no fundo aí de uma piscina. Então, a situação é essa. Eis o raiozinho, com a normal fazendo 52 graus, ok? Tocando um determinado ponto, ele quer saber para você, conhecendo o índice de refração aqui embaixo da água, igual a 1,3, e o índice de refração do ar igual a 1, né? Tudo aproximadamente. Ele quer saber para você, quando o raio atingir o ponto do diôptro, esse ponto aqui, né? O que vai acontecer com ele? Vai sofrer refração? Vai sofrer reflexão? Não, o que acontece com ele? Sofre desvio? Não sofre desvio? Então, essa é a ideia aqui em questão, ok? Quando ele tocar esse ponto, o que vai acontecer? Para saber o que vai acontecer, eu preciso identificar se esse ângulo de incidência, que é 52 graus, se ele é maior ou menor ou igual ao ângulo limite.
E como que eu faço para encontrar o tal do ângulo limite? Vamos lá. Quem é o seno do ângulo limite? É o índice de refração menor sobre o índice de refração maior. Sempre assim. Então, o seno do ângulo limite é entre 1 e 1,3, o menor vai por cima, o maior vai por baixo. Topzera? Quanto que é 1 dividido por 1,3? Faz aí pra gente, por favor. 0,769 e assim vai. 0,76, assim. 0,76. Alguém sabe quanto é o seno de 52? Lembrando que isso tem que ser dado pelo exercício, tá bom? Tem que ser dada essa tabela para vocês. Ô, Simon, eu pesquisei. Dá 0,98662. Jura? Menos 0,9. Aham. Acho que não, hein? Calculadora está em radiano de vocês? Aqui está dando 0,78. 78 e o que mais? 78, 80, 10. Então, 79. Ok? 0,79. Tem que conferir direitinho, meninos, quando vocês forem fazer essa conta, principalmente em calculadora. Se for calculadora científica, por exemplo, até mesmo do celular, ela pode estar em radiano ou em grau. Tem que mexer nas configurações, que dá uma diferença gritante. Então, o seno de 52 graus, 0,79. Show de bola? O seno, então, o seno de... Tá, 1 dividido por 1,3, show de bola. Então, o seno de 52 é 0,79 e o seno do ângulo limite é 0,76. O que significa isso, moçada? Significa que o seno do ângulo de incidência é maior do que o seno do ângulo limite. Isso significa que o ângulo de incidência, 52 graus, é maior do que o ângulo limite. Aquele ângulo ali deve ser 48, 47 graus, 46, por aí. Toda vez que o ângulo de incidência é maior do que o ângulo limite, vai acontecer a reflexão total. Ou seja, ao invés desse cara passar para o outro lado, ele vai sofrer reflexão. E te digo mais, hein? Olha o ângulo de 52 graus do outro lado. Já que é reflexão. Se é reflexão, você já sabe como funciona. Então, neste caso, só aconteceu a reflexão total porque o ângulo de incidência ou o seno é maior do que o ângulo de incidência ou o seno do ângulo limite, perdão, ok? Então, o ângulo de incidência ou o seu seno é maior do que o ângulo limite ou o seu seno, ok? 0,79 quebrou 0,76. Simon, e se não tivesse quebrado? Refração. Refração. E para saber o ângulo de refração? N seno, N seno, N seno, N seno. Né? Se te perguntasse, aqui eu só queria saber o que acontecia. Mas ele pode perguntar o que acontece e qual é o ângulo. Se for reflexão total, o ângulo é o mesmo. Legal. Se for refração, vai passar para calcular o ângulo N seno, N seno. Você só não pode meter aqui N seno de cara, porque você vai errar a questão. Né? Tem muita gente que fala. O que vai acontecer aqui? Quando 52 graus, esse raio a 52 tocar esse ponto. A maioria da galera vai refratar. E como que refrata? N seno, N seno. E faz 1,3 vezes o seno de 52 igual a 1 vezes o ângulo. E acha um ângulo doidão de refração aqui. Quer nem saber. Ok? Vai achar um ângulo doidão de refração sem nem tchum, né? Vai inventar um ângulo. Então, não invente. Para saber o que está acontecendo,
primeiro você precisa identificar se vai acontecer ou não a reflexão total. Ficou claro agora? Tem um monte de questão teórica e, claro, né, vai ter um monte de questão de cálculo também. A uniforme do Flusão eu gravei, né? Uniforme do Flusão é... Uniforme do Flusão. De nada, Ana. É show, né, Vitão? Lá dá show. Lindos. Tranquilo essa parte? A miragem, apaguei aqui. Um outro exemplo, né? Exemplo. As miragens vão acontecer dessa forma. Você lembra que eu falei para você das camadas de ar? Lembra disso? E aí é muito interessante, e lá embaixo o asfalto, né? Lá embaixo o asfalto. É muito interessante que quando a luz que vem do céu, né, lá do sol, ela toca a superfície dessas camadas, ela vai afastando da normal. Eu não sei se você lembra, mas a gente discutiu aqui que o índice de refração vai ficando cada vez menor à medida que a temperatura vai aumentando, né? A gente já discutiu, já teve uma aula assim, e aí o nosso raiozinho vai sofrendo, olha lá. Reflexões. Aí chega um momento que, ó, que o ângulo que eu tenho com a normal, grandão, quebra o ângulo limite entre essas duas superfícies e aí ele reflete lá nos olhos do motorista, lá na frente. Isso é muito top porque a luz que vem do sol não dá tempo de chegar no solo. Aqui está o chão, o asfalto, ok? E para que o motorista enxergue o asfalto, é evidente que a luz do sol tem que tocar o asfalto. Aqui tem um buraquinho aqui, tá? Tem que tocar o asfalto e refletir nos olhos do motorista. Isso vai acontecer de forma muito comum quando você está aqui próximo. Mas quando você olha para um pedaço de asfalto muito longe, muito distante, que o raio vai ter que vir rasante de lá para cá, pense, o raio que ilumina aquela parte lá que chega nos seus olhos, ele vai sofrer sucessivas refrações, afastamentos da normal, até que vai chegar um momento, moçada, olha que legal, antes de tocar no chão, ele reflete nos seus olhos. E vai fazer com que você, na mesma linha de reflexão, a gente já estudou isso no dioptro plano, né? Na mesma linha que era para você enxergar asfalto, esse raio está vindo de onde? Do céu, do sol. Então ele não tocou no asfalto para que você enxergue asfalto. Ele veio do céu, céuzão abertão, céuzão azul. Ele vai mostrar para você aqui, ó, uma imagem de céu. É claro que em cima do asfalto, que é escuro, ele vai mostrar ali um céu clarinho, azulzinho, vai se misturar. Então vai ficar alguma coisa escura, mas vai ficar aquela amplitude de movimento devido à vaporização, né, as próprias camadas de ar, mas um colorido, um reflexo de céu aqui, um reflexo azul aqui, ok? Num lugar branquinho, como nas areias do deserto, você veria aquele céu azul e entenderia como se fosse água, ok? Mas no asfalto, você vai enxergar como se estivesse molhado mesmo, né? Não vai dar para ver ele azulão, mas vai enxergar como se estivesse molhado o asfalto. Isso é o conceito de que nós chamamos de miragens. Quando a luz proveniente do céu, do sol, sofre sucessivas refrações, afastamentos da normal, e quando chega num determinado ponto, aonde o ângulo quebra o ângulo limite, ela sofre a reflexão total. Isso que acontece na miragem. E você vai acabar enxergando na mesma direção uma imagem de céu formada ali. Top isso, não? A outra explicação do porquê do afastamento da normal, a gente já colocou para você, né? O índice de refração é maior em cima e menor embaixo. Porque a temperatura é maior embaixo e menor em cima.
Pode apagar? Pode, Simon. Pô, alguém tá estressado aí, hein? Pode, Simon. Não tô estressada não, Simon. Paga isso, parecendo a Luiara, pelo amor de Deus. Parece que ela mesmo, né? Tô quietinha, Simon. Fiz Ela é nada. toda estressada. Toda estressada. Eu sou a mais calma dessa sala. Aham. Luiara, menos, minha filha. Ó o barraco. Luiara, todo mundo já sabe já, velho. Ó o barraco mirim aí. Fica aí, não. Barraqueira mirim chegou. Credo, gente. Você ganhou, Luiara. Vamos fazer uma votação final do ano.